Eu sou o professor Eduardo Seton e eu estou aqui com você agora para que você possa entender um pouquinho melhor o que é um fluxo de caixa de projeto. Essa é a parte 2 da nossa aula 5 e é isso que a gente vai começar agora. Então, você já conhece, você já viu do nosso vídeo anterior, tá? Eu vou deixar aqui o link para a descrição do vídeo anterior, porque é importante que você acompanhe aí as aulas na sequência, tá? Se você não assistiu ainda, você vai ver que no vídeo anterior eu expliquei aí, eu mostrei esse fluxo de caixa como fluxo de caixa típico para um projeto em engenharia de petróleo, por exemplo. Então, mas antes de começar aí o fluxo de caixa, a gente precisa entender um pouquinho, só relembrando até que a gente já viu isso, juros simples e compostos. Você vai entender um pouquinho agora, quando a gente estiver saindo do tempo presente e indo para frente no fluxo de caixa, para um período futuro, a gente está capitalizando, a gente diz que a gente está capitalizando. Quando a gente vem do futuro para o passado, a gente diz que a gente está descontando, tá? Então o fluxo de caixa começa no período zero, a gente vai convencionar aqui que o período é sempre o período zero, o de início, e que ele se encerra no período N. Então, o que você está vendo agora aqui é uma representação, um diagrama de um fluxo de caixa, onde você tem aí, nesse eixo horizontal, você tem aí o tempo 0, o tempo 0, o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, o tempo 4, que pode ser meses, anos ou até dias. Não é normal se usar um fluxo de caixa diário, mas você pode montar para outras finalidades, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar na disciplina sempre com meses e anos. Em geral até anos. A menos dos exercícios mais simples que a gente vai trabalhar, a gente vai usar em alguns deles meses. Está difícil aqui de seguir a aula hoje por conta da minha gripe, né? Mas vamos lá. Então, o que você está vendo aí, coisas importantes, o tempo de duração do projeto, na verdade, o tempo de duração da análise que a gente vai fazer. Se a análise que a gente vai fazer econômica levar o tempo do projeto, a gente vai definir o tempo de duração do projeto como o tempo da nossa análise econômica, tá certo? Então, tem aí também as receitas, entradas e saídas de caixa, é isso que está representado aí por essas setas. Então, quando a gente tem uma seta para baixo, aí convenciona esse negativo, então a gente está tendo uma retirada de caixa, e quando a gente está com a seta virada para cima, a gente tem um fluxo de caixa, vamos dizer assim, naquele ano, naquele mês positivo, ou seja, ele teve uma entrada, ele teve receitas, tá certo? Então, essa é a cara, basicamente, de um fluxo de caixa, tá? E aí a gente tem, aí eu vou começar a trazer algumas fórmulas para você, são muito importantes essas fórmulas, mas eu já adianto a você aqui que eu não vou me preocupar com a dedução dessas fórmulas, tá? Então, aqui, o que você está vendo aí é uma nova notação, tá? Que talvez você não conheça, tá? Mas você vai relembrar aí a disciplina aí de introdução à economia, os seus conhecimentos básicos, resgata aí os conhecimentos básicos de matemática financeira. E aí, para montar um fluxo de caixa, a gente vai ter que ter sempre assim como está aí, ó, tem o Pzinho lá na ponta, né, o Pzinho, que o P é valor presente, que a gente vai tratar, e esse F que está aqui em cima é valor futuro, tá? Então, no tempo 0, a gente tem P, valor presente, lá no tempo final, aqui nesse caso desse diagrama, o tempo 4, a gente tem o valor futuro. Tá certo? E a gente tem sempre, nesse meio tempo aí, no intermédio desse tempo, a gente tem sempre uma taxa de capitalização, que nada mais é do que a taxa de juros naquele período. Como a gente está indo do presente para o futuro, a gente chama de taxa de capitalização. No slide seguinte, você vai ver que a gente vai estar vindo do futuro para o presente, aí a gente vai chamar de taxa de desconto, mas na verdade taxa é taxa. E aí a gente está tratando, quando a gente fala de taxa, a gente está tratando de taxa de juros. Lembra que para a engenharia econômica, as duas variáveis fundamentais, tempo e dinheiro. Certo? Então, a gente tem aí, tá, essa taxa de capitalização e a gente tem aí que o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Tá certo? A gente está considerando, a partir de agora, uma evolução sempre da capitalização e do desconto, sempre utilizando juros compostos, tá certo? E aí a gente, para criar uma notação um pouco diferente, você vai entender por que um pouco mais adiante, a gente vai dizer que F é igual a P e que multiplica uma função que vai levar de P a F. Trabalhando então com juros compostos, a gente vai ter que F é igual a P vezes 1 mais I elevado a N, como está mostrado aí nessa primeira equação. Na equação de baixo, você já tem aí que
a gente está colocando que F é igual a um P, né, valor futuro é igual a valor presente, vezes uma função de P para F, que a gente está convencionando aí, FPF, significa que a gente está levando de P para F, que vai ser função de R, na verdade, e de N. Onde R, eu coloquei R aí, mas você sabe que R é a taxa de juros, tá certo? Já vamos dizer assim, em notação numérica, não em notação percentual, tá certo? Então, o I é a taxa de juros em notação percentual. Certo? Você já viu isso dos conceitos, das terminologias que a gente adotou aí no começo do curso. Então, a gente vai chamar de fator de capitalização um fator igual a 1 mais I elevado a N, tá certo? Isso é para cálculo do valor futuro, tá? O que a gente vai ver na sequência, então, o que a gente tem agora nesse slide é o inverso, né? A gente está vindo do futuro para o presente, e aí a gente não aplica uma taxa de capitalização, a gente aplica agora uma taxa de desconto, que a gente vai chamar de I também, e para calcular o valor presente a partir do valor futuro, a gente vai ter que P é igual a F dividido por 1 mais I elevado a N, que vem aí mais uma vez da questão da fórmula lá de juros compostos, tá? Não vou me preocupar aqui com a dedução de fórmulas, esse tipo de coisa, porque você já viu isso lá em Introdução à Economia, tá? Então a gente tem aí P é igual a F vezes um fator que leva de F para P, função também da taxa de juros e do número de períodos, tá? Do prazo, não é isso? E assim a gente tem um fator, a gente chamou de fator de capitalização, agora eu estou chamando de fator de desconto. Vão aparecer outros fatores mais adiante, mas isso você vai ver e a gente vai montar uma tabela, vai colocar a mão na massa, numa planilha Excel, lá no Google Data Studio, usando essas fórmulas aí, que elas são bem importantes para o andamento aí do nosso curso. Beleza? Então, passando adiante agora, o que é que a gente tem? O que vocês viram foi um diagrama. Tá? Então eu vou fazer algumas observações. Eu trouxe aqui algumas observações que são muito importantes, né? Primeiro, a gente está trabalhando, quando a gente trabalha com análise econômica, a gente está trabalhando com estimativas ou valores observados de fato. Tá? Então, se a gente está fazendo uma análise anterior à execução do projeto, a gente está fazendo uma avaliação econômica do projeto. Se envolver algum tipo de monitoramento de projeto, onde a gente está recalculando, a gente está atualizando um estudo prévio de projeto, a gente vai estar medindo valores de fato observados, tá? Então, é um bom caminho. Inclusive, eu já orientei um trabalho de conclusão de curso aqui, tá? Do aluno Jordson, onde ele estava trabalhando na empresa, fazendo um estágio. Ele fez o estágio na empresa e a gente começou a fazer. Na verdade, ele modelou um estudo de avaliação econômica de projetos, aonde ele pegou todas as informações e aí montou o fluxo de caixa de projeto, foi nos sistemas, buscou informações e aí a gente montou. E aí, no caso dele, por exemplo, tinha muita coisa que eram valores estimados, mas tinha muita coisa já que era valor observado, porque são coisas que já tinham de fato acontecido, tá? Então, convencionando aqui mais uma vez aí os sinais, né, do fluxo de caixa. Entrada a gente vai representar como positivo, saída a gente vai representar como negativo, tá? E a gente vai sempre utilizar intervalos de tempo ali no fluxo de caixa, intervalos de tempo iguais, tá? Eu já falei que a gente vai dividir em meses ou, em geral, para projetos maiores, projetos de engenharia, a gente divide em anos, tá? Então, eles orientam a tomada de decisão, e aí eu estou trazendo para você aqui que a precisão da informação que a gente vai obter para montar o fluxo de caixa determina a qualidade da sua análise e a qualidade da conclusão que a gente vai tirar depois que a gente tiver com a nossa análise feita, tá certo? Então, todo cuidado, as contas são importantes, tudo que a gente vai fazer para frente é importante, mas montar um fluxo de caixa adequado, correto, o mais preciso possível, é decisivo para que você faça uma boa análise econômica de projetos, tá certo? Então, essa parte aqui eram detalhes que eu precisava registrar aqui para você. E eu trago agora, como a gente está fazendo coisas muito aplicadas, né? Eu trago agora aqui alguns exemplos do que é a estimativa de entrada. O que é que normalmente está no fluxo de caixa, entra no fluxo de caixa de um projeto de engenharia como entrada, por exemplo. Tá? Então, o que é que eu trago aqui? Primeiro, receitas, geralmente incrementais, resultante de uma das alternativas. Lembra que em engenharia econômica a gente está trabalhando sempre considerando duas alternativas,
para depois a gente escolher sobre uma. Aí essas receitas incrementais entram naturalmente, a redução de custos operacionais, tá, gente, também, isso também entra como, desculpa, isso também entra como como entrada, né, entra como entrada, ficou meio feio, mas vai ficar assim mesmo. O valor recuperado do ativo, né, qualquer receita, você vai conseguir fazer essa avaliação quando você estiver no projeto, você vai saber o que é entrada e o que é saída, mas eu estou colocando aqui algumas coisas já para adiantar, tá? Recebimento do principal dos empréstimos. Vamos imaginar, evidentemente, vamos imaginar que a gente é a parte que financiou algum projeto e a gente está recebendo o principal. Se a gente está recebendo o principal, que na verdade é a parcela referente àquele empréstimo, isso vai entrar como positivo. Tá? Naturalmente que entra no fluxo de caixa positivo se eu estou recebendo o principal de empréstimo, e se eu tiver financiado algum empréstimo, se eu tiver pego algum empréstimo, eu vou pagar o principal todos os meses, e você pagando o principal vai entrar no fluxo como um fluxo de caixa, naturalmente como uma saída, tá certo? Então, tem a parte aí de dedução de imposto de renda, que também entra como entrada, recebimento de títulos e vendas de ações, se eventualmente tiver alguma coisa, algum dinheiro aplicado, né, vinculado ali àquele projeto, economia de custos de construção e instalação, e poupança ou retornos aí de fundos de capital corporativos, tá? Eu coloquei aqui de uma forma geral, mas cada projeto é um projeto, cada empresa é uma empresa, e aí você vai entender, isso aí é mais para alertar você, né, do que é que de fato pode compor, né? A gente não tem a ideia de trazendo isso aqui, na verdade é do livro, do Leland, dessas opções que estão aqui, e ele traz isso de uma forma bastante didática, né, para mostrar a você que tipo de coisa que acontece que pode entrar como entrada. É isso que eu estou trazendo aqui para você. Tá? Então, agora, exemplos de estimativas de saída. Por exemplo, custo de aquisição de ativo. Tá? Então, se eu tenho um projeto, eu vou explorar um campo, eu vou comprar aquele campo, vou ganhar uma licitação, alguma coisa, então eu estou adquirindo ativos. Se eu estou adquirindo ativos, isso está me saindo como custo. Tá? Os custos dos projetos de engenharia, toda obra é grande, toda infraestrutura é grande, tem que ter um projeto. Os projetos de engenharia custam. Então, qual é o custo desses projetos? Custos operacionais, né? Do projeto em si, anuais ou incrementais. Custos periódicos de manutenção e reconstrução. Juros de empréstimo e o pagamento do principal, o exemplo que eu já falei aqui no vídeo, né? Custos importantes de atualização, os esperados e os inesperados. A gente tem um projeto, de repente, a gente vai querer atualizar alguma coisa, comprar algum equipamento novo, e a gente já se organizou sabe que o tempo de vida útil de um determinado equipamento não vai durar até o final do projeto, a gente vai precisar fazer aquela atualização em algum momento, né? Então, normalmente isso vai entrar também como uma saída, né? Imposto de renda, o pagamento de imposto de renda aí pela empresa, né? E também os dispêndios aí de fundo de capital corporativo, se o seu projeto também participa de projetos de investimento onde você vai aportar recursos, tá? Então, na entrada eu coloquei lá que se você está participando de algum fundo de investimento, você vai receber, vai entrar como entrada, e aqui se você está apostando, se você está colocando recursos em fundo, se o projeto está colocando recurso em fundo, então você vai ter aí um dispêndio, uma saída, tá bom? Então, basicamente era isso. Aí é um ponto que eu quero, antes de encerrar esse vídeo, é muito importante, eu quero destacar isso, eu já coloquei esse ponto aqui para você. Fontes de informação. A importância de se adquirir as informações o mais precisas possível. Isso não é simples, eu já adianto para vocês. Se você trabalha em uma empresa, você sabe que isso não é simples. E se você não fez ainda uma avaliação econômica de projetos, você vai ver, quando você começar, que a parte mais sensível é a parte de adquirir a informação o mais correta possível, até porque a gente está trabalhando sempre com estimativa. Então tem duas coisas que podem complicar muito. Um a gente não ter o dado de fato, né, e ter que fazer uma estimativa aproximada, até chutada, vez por outra, mas esse chute precisa ser razoável, né, realista, na verdade. E o outro fator que é decisivo, sempre eu dou aula de gestão, eu falo tudo, gente, organização é dinheiro, organização dá ROI, organização é retorno sobre investimento. Organize-se, o seu tempo vale dinheiro. Então, uma empresa muito organizada, você vai conseguir, por exemplo, fazer uma análise econômica de um projeto com muito mais facilidade, e vai ser um projeto muito mais assertivo, porque
Você vai acessar os setores aí, de repente, de contabilidade, financeiro, marketing, vendas, engenharia, produção, trabalhos de campo mesmo, que tem muito na engenharia, e outros setores de uma forma geral. Essa informação tem que chegar redonda para você. Porque se você está para você fazer uma boa avaliação econômica de projetos. Então, se as internas elas já são difíceis, imagina você as externas. Então, quando a gente está trabalhando com avaliação de projeto, tem muitas coisas que são externas. Por exemplo, o custo de equipamento, as despesas com fornecedores, uma série de coisas que vão aparecer no projeto que são externas e que você vai precisar pegar a informação, e aí você normalmente usa aí manuais, usa bases de dados estabelecidas. Eu vou gravar uma aula sobre... tem alguns vídeos gravados aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, inclusive, a avaliação econômica de projeto na era da ciência de dados. Certo? Então, acessar as bases de dados corretas, né, as mais atualizadas, tem muitos dados abertos hoje na internet, você vai aprender aqui comigo nessa disciplina também, mas essas informações, elas vão ser decisivas na hora para você montar o seu fluxo de caixa, tá? E para terminar esse vídeo, a definição principal que eu quero fazer aqui é o fluxo de caixa líquido, tá? Fluxo de caixa líquido nada mais é do que recebimento menos desembolso, tá? Fluxo de caixa líquido é entrada menos saída. Então, sempre que a gente for montar uma tabelinha, a gente for montar o nosso fluxo de caixa, seja no Google Data Studio, seja numa planilha Excel ou Google Sheets, você vai sempre também levar em consideração aí o fluxo de caixa líquido, porque esse fluxo de caixa é o fluxo que efetivamente a gente vai usar para fazer as nossas contas aí. Então, assim a gente encerra mais uma parte da nossa aula 5. E claro, como sempre, vou pedir aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E um abraço, eu te vejo lá no próximo vídeo.